Ainda mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Como já é do conhecimento de todos, acredito, que o mês de outubro, especificamente 19 de outubro, é comemorada a nível municipal a emancipação política de Itabaianinha, que ocorreu em 1915. Então, Itabaianinha, nesse mês de outubro, estará completando 106 anos de emancipação política de Itabaianinha. Pensando nisso e na importância dos aspectos culturais que se deram ao longo da história de Itabaianinha, foi que planejamos, né, enquanto professores, essa aula sobre a formação de Itabaianinha, sobre tempos e culturas, entendendo como a sociedade itabaianinha se organizou ao longo da história, a partir de um olhar temporal, diante das diversas culturas que se consolidaram ao longo da história. O que é que isso quer dizer, professor? Entender de como a sociedade itabaianinha, desde o seu surgimento, contribuiu para a identidade que hoje é, uma identidade cultural, uma identidade baseada na diversidade e no respeito de diferentes culturas, ok? É perceber as culturas que se deram ao longo da história, básico assim. E hoje, como é que se encontra essas culturas, essas definições, tá? Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui das videoaulas de Sociedade e Cultura. Aqui abaixo, segue meu e-mail, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, quando vocês mandarem, estarei respondendo. Sobre os nossos acordos das videoaulas, vocês poderão estar mandando outras dúvidas para os seus professores dentro do horário programado, fazer a atividade que isso já é praxis. O que significa isso, professor praxis? Fazer a atividade, responder, tirar foto, enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura para que ele consiga entender e, ao mesmo tempo, perceber que vocês estão conseguindo assimilar o conteúdo, tá? Conseguindo aí analisar e entender o conteúdo que foi passado aqui na videoaula. Destaco que vocês poderão utilizar como suporte tanto a videoaula aqui, como também a apostila. Professor, mas só que eu não tenho apostila. Mande mensagem para o seu professor, que ele vai estar disponibilizando a apostila para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O nosso conteúdo qual é mesmo? A formação de Itabaianinha, sobre tempos e culturas. Diante disso, a primeira questão que eu trago aqui é uma questão a nível Brasil. Eu quero que vocês entendam, mais nada, a formação étnica da população brasileira. Depois que vocês entenderem isso aqui, eu vou associar a formação brasileira com a formação de Itabaianinha, para ficar mais claro. Vocês já sabem que o processo de formação étnica da população brasileira, ela se deu a partir da contribuição, ou seja, da chegada de diferentes povos para o território brasileiro, mas também de povos que aqui já existiam. Então, o processo de formação do território brasileiro juntou diversos grupos humanos. Nos primeiros séculos da nossa história, o processo envolveu os povos indígenas que habitavam as terras brasileiras. Os portugueses que vieram se apropriaram das riquezas existentes nas terras indígenas e os povos africanos trazidos para trabalhar como mão de obra escrava. Então, aqui, a gente consegue perceber que a formação étnica da população brasileira teve início a partir do encontro cultural das etnias, né? Indígena, europeia e africana. A partir do encontro dessas três etnias, dessas três nações, desses três povos, foi que começou ali o processo de formação da identidade brasileira. Estou falando a nível Brasil. Então, quando se perguntar qual é a formação da identidade brasileira, vocês já sabem que foi através da contribuição tanto dos portugueses, né, especificamente os europeus, como dos povos africanos e também dos povos indígenas. Essa junção contribuiu para o que hoje se chama de miscigenação, ou se não, mistura cultural. O encontro de diferentes culturas contribuiu para o hibridismo cultural. O que é hibridismo? A circulação de diferentes culturas sobre o mesmo espaço, formando assim a identidade brasileira. Essa identidade, né, cultural brasileira
com o passar do tempo, ela foi agregando novos povos, novos imigrantes de outros locais, como da Ásia, especificamente o Japão, da China, Estados Unidos, Inglaterra, França, da Oceania, Coreia do Sul, Coreia do Norte, enfim. Então, as pessoas foram vindo para o Brasil e dando sua contribuição cultural para essa terra. E hoje o Brasil ele é totalmente miscigenado. Hoje o Brasil ele tem uma mistura cultural diversa. É portanto que essa diversidade, essa cultura e essa diversidade contribui para que hoje é o Brasil. Então, na região sul nós temos uma cultura, na região norte temos uma outra cultura, região nordeste outras culturas, região centro-sul outras culturas, tá, pessoal? Observaram bem? Pronto. Peguem essa ideia do Brasil, ok? E vamos lá agora para Itabaianinha. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer, eu não estou dizendo que, eu não estou dizendo que o encontro entre os portugueses e os indígenas, entre os portugueses, indígenas e africanos contribuíram para a história de Itabaianinha. Eu estou dizendo que o encontro de diferentes pessoas que circulavam o território, que hoje é Itabaianinha, contribuíram. Quem eram essas pessoas que circulavam o território de Itabaianinha, que hoje é Itabaianinha? Quem eram? Os imigrantes, vindo da onde? De Itabaiana Grande, destino a Esplanada, a Rio Real, ao que hoje é Tobias Barreto, ao que hoje é Tomar do Jeru. Então, a partir desse encontro de diferentes culturas no território, foi que se formou a cultura de Itabaianinha. Então, vamos lá para a história. Segundo conta a sabedoria popular, por volta do século XVIII, imigrantes vindos de Itabaiana Grande, atual Itabaiana, faziam seu pouso nesta localidade. O que significa, pessoal? Que faziam descanso, né? Então, eles saíam transportando cargas e produtos de uma região a outra, e tinha ali o ponto central de Itabaianinha como um espaço de descanso, construindo pequenos casebres no alto da montanha. Seguiam seu rumo abandonado, aí o marco inicial de uma povoação. Então, vejam só, a história de Itabaianinha, ela se deu a partir da transição dos tropeiros, né, dos imigrantes, que circulavam de Itabaiana a Esplanada, a Rio Real, e via aquela região montanhosa como um espaço propício ali para pequenas casebres. O que são casebres? Pequenas casas, abrindo ali pequenos pontos comerciais. Qual é o primeiro passo da povoação de Itabaianinha? A chegada do catolicismo, a chegada da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Esse foi um importante marco, porque com a chegada da igreja de Nossa Senhora da Conceição, começou ali um processo de povoamento. Começou a surgir uma pequena comunidade em torno da igreja. Pequenos pontos comerciais, tá? Pequenos negócios, casas, e aí começou ali uma interação social entre eles, contribuindo automaticamente para que pessoas que residiam em outras localidades chegassem à região que hoje é Itabaianinha e contribuíssem para a identidade da povoação dessa região. Outros iam chegando aos poucos, a pouco, e construindo seus lares em torno desse marco, tá? Pelo aspecto topográfico, muito parecido com o da povoação de onde os referidos viajantes eram originários, e ainda pela semelhança do solo consistente e de pedras miúdas, passaram a chamar a localidade de Itabaianinha. Aqui eu tinha apresentado na aula de ensino religioso, e que é importante mencionar. Sobre a povoação de Itabaianinha, existem diversas versões. Não existe um documento escrito relatando como foi, mas existem os relatos, né? Ou seja, a sabedoria popular que foi passando de geração em geração. Uma outra versão é que há essa hipótese de que o nome Itabaianinha tem o relato da baiana, né? Que estavam ali, tem esse relato, mas também tem um relato de que o solo de Itabaianinha, ele possuía pequenas pedras, então os tropeiros saíam da onde? De Itabaiana. Chegava nessa região e se encontrava pequenas pedrinhas miúdas. Já como eles estavam saindo de Itabaiana, segundo alguns relatos, diz que os tropeiros falaram assim, olha, estou saindo de Itabaiana, passando por essa região de pedra pequena. Itabaiana
Itabaianinha, pedra pequena, Itabaianinha. Aí ficou Itabaianinha, referente às pedras miúdas, tá, pessoal? São relatos que devem ser mencionados, sim, até porque é uma forma de vivência, uma forma de história oral que está preservado na memória de alguns munícipes, ok? Então, temos aqui o primeiro aspecto histórico. Hoje, como é que se encontra hoje a cultura e a identidade itabaianinha? A gente já sabe que o processo de povoação itabaianinha começou com a chegada dos tropeiros, com a passagem dos tropeiros, com a chegada de viajantes, com a saída de imigrantes, com a vinda de diferentes povos de diferentes regiões do Brasil. Itabaianinha está localizado na região centro-sul do estado de Sergipe. Automaticamente recebia influência tanto do estado de Sergipe, mas também recebia influência da região da Bahia. Então, era um local propício à povoação. Primeiro, a sua localização geográfica, né, em montanhas, isso contribui para quê? Para a proteção, e também é a partir dessa relação geográfica que se estabelece ali as primeiras atividades econômicas, que era a agricultura e a pecuária. É, portanto, que a agricultura e a pecuária é hoje uma das atividades que mais prevalece hoje em Itabaianinha, devido a esse processo histórico. Então, se hoje existe uma diversidade religiosa, artística, histórica, cultural, ele é resultado de um processo passado, do próprio passado que a cidade e os munícipes construíram. Com o passar do tempo, foi chegando novas práticas culturais, novos saberes, novos costumes dessas pessoas que vinham para Itabaianinha com o intuito de conseguir melhores condições de vida e trazia consigo automaticamente seus costumes e suas crenças. Então, hoje, como é que se encontra a identidade cultural de Itabaianinha? Então, eu vou apresentar aqui 3 manifestações que ocorrem em Itabaianinha, mas existem tantas e tantas outras. Infelizmente, tem algumas que já caíram no estado de esquecimento, por isso que esse é o papel da disciplina de sociologia, da disciplina de história, sociedade, cultura, religião, tentar salvaguardar a memória sobre Itabaianinha como uma forma de permitir que outras gerações futuras conheçam a história de Itabaianinha. Então, uma das principais marcas culturais de Itabaianinha é o reizado. O reizado, né, que foi praticado durante muito tempo no povoado vermelho. O reizado, a gente sabe que é uma prática da cultura popular, que aos poucos entrou em estado de declínio, não somente a nível de Itabaianinha, mas a nível de Brasil, porque deixou de ser praticado. Era uma prática que era passada de geração em geração e que caiu, infelizmente, no estado de esquecimento. Então, nós temos o reizado como uma das principais marcas culturais de Itabaianinha, ok? Uma das principais práticas mais cultivadas e, ao mesmo tempo, praticadas durante um certo tempo dos nossos avós, dos nossos pais. Então, se certamente você conhece uma pessoa assim mais velha, pergunte a eles se eles já ouviram falar algo referente ao reizado. Eu tenho certeza absoluta que eles vão relatar milhares de detalhes que vocês podem estar juntando e, quem sabe, até buscando entender mais e mais sobre o reizado, né, na sua comunidade, no seu bairro, no seu povoado, na cidade, na avenida, enfim. Mas que tem essa relevância? Tem. Durante muito tempo, o reizado era uma forma de prática religiosa, estava associado entre a questão religiosa e também a própria questão popular, mas que com o passar do tempo, já como não estava sendo praticado, caiu aí no estado de esquecimento. Então, alguns elementos que antes era rico, acabou aí sendo esquecido, tá? Então, nós temos aí o reizado, que é um marco importante na história de Itabaianinha. Temos também, claro, né, os festejos juninos, as quadrilhas e os concursos de rainha junina em Itabaianinha, né? Quem é que não lembra? É uma cultura a nível de Brasil, praticada principalmente pela região Nordeste, mas também uma cultura de Itabaianinha. Um outro marco, quando chega o mês de São João, né, aí as ruas enfeitadas, cores, comidas, enfim, reuniões, encontro com os amigos, se tornou um marco cultural que chegou, veja só, viu, pessoal, que o São João é de origem europeia,
Ó, o São João não surgiu especificamente em Itabaianinha, não, pessoal. O São João é de origem europeia, mas automaticamente com o processo de globalização e também com o processo de transição da cultura, ou seja, transmissão por meio da oralidade, foi que a cultura do São João chegou em Itabaianinha e que hoje é um momento tão esperado durante todo o ano, que infelizmente esse ano não foi possível, né, ser colocado em prática, né, do modo de como pensavam inicialmente, devido à questão da pandemia. Mas os festejos juninos, as quadrilhas e os concursos de rainha junina sim, um patrimônio cultural de Itabaianinha e também de todo o Brasil, especificamente da região Nordeste, tá? Pronto. Outro ponto importante e que, inclusive, no ano passado, em 2020, se tornou um patrimônio cultural do estado de Sergipe. O Carnaval de Itabaianinha, repetindo, o Carnaval de Itabaianinha, por meio do projeto 202, se tornou um patrimônio cultural do estado de Sergipe. O que é que significa dizer? Significa dizer que é uma forma de preservação. Agora, vai ter um aporte maior, vai ter um suporte maior, porque pertence é um patrimônio do estado de Sergipe. Não é algo apenas praticado especificamente por Itabaianinha. Reunir as pessoas? Não. Não. Vai realizar o carnaval? Vai. Porque é um patrimônio cultural. E agora está assegurado de forma jurídica por lei. Ok? Então, as festas carnavalescas, especificamente os blocos de ruas, se tornaram patrimônio cultural de Itabaianinha. Um outro marco tão importante dentro da história cultural de Itabaianinha. Entenderam, pessoal? Então, eu trago esses 3 aspectos que eu tinha certeza que vocês já conheciam. Porém, eu quis pontuar mais de forma mais específica para que vocês percebam que, desde o surgimento da Itabaianinha enquanto vila, enquanto comunidade, lá no século XVIII, já ocorreram diversas mudanças. Mudanças que são lembradas, mas também existem mudanças que não foram lembradas, ou mudanças que já caíram no esquecimento. E aí entra o nosso papel. O meu papel enquanto professor e pesquisador, e o seu papel enquanto aluno, enquanto munícipe de Itabaianinha, de tentar buscar retornar o passado, né, por meio de observação, por meio de entrevista, tentar, o máximo, salvaguardar memórias, relatos, vivências, objetos que se perderam ao longo da história. Se você tem um avô, se você tem uma avó, ou você conhece alguém do seu próprio convívio familiar que você possa fazer uma entrevista, faça uma entrevista. Você fazendo uma entrevista, você permite que a próxima geração de sua família conheça aquela pessoa, né? Porque vai contar todo o enredo, como surgiu a família, né? Momentos especiais que viveram, que certamente daqui a 10, 20, 30, 40 ou 50 anos já vai cair no estado de esquecimento, porque a nossa memória, ela é falha, isso é fato. E você tendo uma forma de preservar, saber que, olha, daqui a 10 anos, a minha família, os meus filhos, meus netos, vai conhecer o relato dessa pessoa que foi tão importante durante toda a minha infância. Então, não custa nada uma entrevista básica, que você possa extrair informações muito importantes, enfim. Mas é uma forma também de você entender e preservar a identidade cultural de Itabaianinha. Porque, às vezes, as pessoas, quando vai contar essas histórias, elas contam, mas elas também já associam um aspecto que aconteceu em Itabaianinha, um aspecto cultural. Olha, eu conheci um exemplo. Eu conheci a sua mãe numa festa de reisado, lá na década de 80, e você já consegue associar. Olha, em 1980, o reisado já era praticado, porque ele conheceu ela lá na festa, e assim você vai montando as peças. É esse o papel do pesquisador, é esse o papel de um aluno, de um ser social, é você juntar as peças e você, aos poucos, descobrir algumas questões do passado que já caíram em estado de esquecimento. Entenderam, pessoal? E aí? E aqui eu trago a definição, por último, de cultura. Por que, professor, você trouxe a definição de cultura por último e não primeiro? Primeiro, né, que foi de forma proposital, foi de maneira intencional. Mostrar que tudo que eu falei até aqui é cultura.
Eu falei da pecuária, é cultura, pessoal. A agricultura é cultura. Os tropeiros é cultura. Os blocos carnavalescos, São João, Reisado e tantas outras danças, batucada, é cultura. Mas, afinal de contas, o que é cultura? É o modo como os indivíduos e comunidades respondem às suas necessidades e aos seus desejos simbólicos. A cultura engloba a linguagem que falamos, as ideias de um grupo, as crenças, os costumes, os códigos, as instituições, as ferramentas, as artes, a religião, a ciência, enfim, todas as esferas de atividade humana, mesmo as necessidades básicas da espécie, como a reprodução de alimentação, são realizadas de acordo com regras, usos e costumes de cada cultura particular. É essa e tantas outras ideias de cultura, pessoal. Então, professor, uma ferramenta é uma cultura pessoal. Às vezes você tem uma foto lá dentro da gaveta, uma foto de seu pai, de sua mãe, de seu avô, de lá da década de 1940. Ali é uma fonte histórica riquíssima. Por quê, professor? Porque dali a gente consegue, analisando a foto, o historiador e outras pessoas também conseguem, extrair informações pertinentes, informações que já foram apagadas da mente humana e que pode aí permitir que a próxima geração conheça, né? Ou tentar solucionar um caso, enfim, um caso, ou dar uma resposta. Quem estava naquela festa de aniversário? Quem era aquela pessoa? Como é que as pessoas se vestiam? Quais eram os gostos, né? Dos tipos de roupa, de vestimenta, enfim, né? Adereços, tudo isso e muito mais, pessoal. Então, às vezes, o nosso presente, ele é sempre resultado do passado. E aí, quando o nosso passado entra no estado de esquecimento, né? É como alguns historiadores sempre falam, né? Não existe uma sociedade sem passado. A sociedade, ela é passada, ela é presente, ela é presente, ela é passada. Mais uma vez, não existe sociedade sem passado. A sociedade, ela é presente, ela é passada, ela é passada, ela é presente. E são as decisões entre passado e presente que vai refletir sempre no nosso futuro. Tá, pessoal? Então, diante disso, vamos para a nossa atividade. Momento da atividade. Primeiro, simples e fácil, 3 questões. Cite 3 formas de manifestação cultural. Qual a relação entre a história de Itabaiana e a cultura praticada pelos indivíduos? Fácil e fácil, pessoal. Quais as culturas praticadas na região onde você mora? Descreva. Então, aqui, ó, cite 3 formas de manifestação cultural, eu já mencionei aqui. Qual a relação entre a história de Itabaiana e a cultura? Lembre que a cultura de Itabaiana chegou a partir, né, da chegada de diferentes povos, de diferentes locais, seja do estado de Sergipe, Alagoas, enfim, todo o Brasil. E quais são as culturas praticadas na sua região, no seu bairro, no seu povoado? Descreva aqui. Tá, pessoal? E do mais, eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem. Respeitar todas as formas de existir é entender que a diversidade só é positiva. Do mais, fiquem em paz, fiquem bem. Eu espero vocês na próxima aula. E abraço de luz, pessoal. Valeu!